Vamos lá, gente. Boa noite. O nosso grupo aqui está trabalhando com o projeto Salve Pets, né? A gente vai apresentar agora o desenho do projeto. Nosso grupo Adriano, Bruno, o Matheus, Gauan, Éder, o Matheus Costa e o Dimas. Pode passar. Falando um pouquinho sobre o projeto, né? Qual foi o problema que a gente identificou? Hoje, na comunidade dos amantes de animais, dos pets, existem uma série de empecilhos, né? Que, né, seja na dificuldade de localizar o dono de um pet perdido, ou em saber se um abrigo que você está direcionando um pet ele realmente é de confiança ou não. Enfim, existe muitas formas de se comunicar, mas de forma muito amadora, né? Então, o nosso objetivo era integrar essa comunidade, né? Promovendo aí uma plataforma que unificasse todas as necessidades. E como justificativa para a gente ter decidido por esse tema, quando a gente selecionou todas as opções que a gente tinha, né, para fazer o projeto, a gente levou em conta o impacto positivo para a sociedade e também a viabilidade econômica do projeto. Pode passar. Dimas. Eu vou dar uma pequena apresentação sobre uma revisão da literatura para localizar o nosso projeto, né? E a interação entre o ser humano e os animais já data de 12 mil anos atrás. E essa relação entre ser humano e animais de estimação já faz parte da história evolutiva do ser humano. E também, outra coisa que a gente verificou como importante nessa revisão é se o mercado de animais de estimação era viável para o nosso projeto, né? E daí a gente localizou que a indústria que envolve todo o portfólio de animais de estimação, que o mercado pet representa 0,36% do PIB brasileiro, e à frente de setores importantes da economia brasileira, né? Como à frente de utilidades domésticas e automação industrial. E em 2018, essa indústria faturou 20 bilhões de reais. Só uma pequena apresentação é que em 2006 esse número era somente 3,3 bilhões. E também, além disso, a gente também analisou uma realidade paralela que a gente fala, né, que é uma realidade fora do mercado, que existem muitos animais de estimação são importantes para muitas famílias, mas existem situações em que muitos animais são abandonados e sofrem maus tratos, né? E por conta disso, atualmente, existem diversos institutos e abrigos para animais abandonados. E por último, a gente tem a perda de animais de estimação, que também o nosso projeto vai englobar, em que pessoas perdem esses animais e não conseguem localizar. O nosso projeto visa cobrir essa parte também. E existem locais em que tem pessoas que cobram em torno de R$ 3.500 por 2 horas de serviço de localização de animais perdidos. Então, é um mercado forte que o nosso site vai conseguir cobrir. Pronto. Falando agora um pouco mais sobre a nossa organização, né? A nossa metodologia de gestão e desenvolvimento de projetos. Assim como boa parte da sala, né? A gente também decidiu trabalhar com o framework Scrum, né? Que, pelo que a gente conversou, é o framework mais utilizado que a gente tem de metodologias ágeis. Alguns de nós já trabalham, inclusive, com esse framework, e nós definimos alguns papéis, né? O Bruno como Scrum Master, porque ele tem uma capacidade assim de organização de tarefas muito acima do normal. O menino realmente é
sensacional nisso. Eu, como Product Owner, por ter uma boa visão aí das necessidades do nosso projeto, e os demais como time de desenvolvimento, né? Só que deixando claro que, conforme orientação do projeto, todos nós vamos fazer a parte de desenvolvimento também. Pode passar. Aqui um quadro resumindo, né, nossas atividades. Então, ali mostrando quem está fazendo, responsável pelo back-end, pelo blog, banco de dados, documentação, front-end e vídeos. Pode passar. E a gestão do tempo, né? Então, por estar utilizando o Scrum, a gente dividiu o tempo usando o conceito de time box, né? Então, a gente tem todos esses eventos com o conceito de time box, ou seja, o tempo máximo não pode ser excedido, para a gente minimizar o risco. Quando a gente limita o tempo, a gente limita o risco. Então, as nossas sprints diárias, todo dia a gente se fala por 15 minutos, né, por meio de WhatsApp e tal. A nossa sprint mesmo, ela tem duração de 2 semanas. O planejamento da sprint dura em torno de 4 horas, tá? Normalmente a gente faz até em menos. A revisão de sprint, 2 horas, e a retrospectiva da sprint, 2 horas também. Bom, pessoal, boa noite. É o Matheus falando. Com relação ao scope e modelagem, a gente vai mostrar aqui só o diagrama de caso de uso, o User Story Mapping, né, que são as User Stories que a gente criou para rodar as sprints, e o modelo entidade-relacionamento e diagrama entidade-relacionamento. Mas entre os diagramas de caso de uso e o mapeamento das histórias de usuário, a gente também documentou requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio, como é comum ter, né? E também dicionário de dados. Aí tem o QR Codezinho, pode passar. Aí, com relação aos diagramas de casos de uso, eu espero que vocês estejam conseguindo ver o diagrama, a gente incluiu aí 3 tipos de usuário, 4, na verdade, né? Considerando um usuário que seria não cadastrado. Aí, vocês veem à esquerda um usuário normal e à direita um usuário institucional. Então, o usuário institucional seria o abrigo, né, a instituição, que pode ter mais de um abrigo, e o usuário normal seria o dono de pet, né, ou o futuro dono. E o que vocês podem ver aí é que, fora as funcionalidades de login e gerenciamento de informações de cadastro e tudo mais, um usuário normal, ele poderia comunicar a intenção de adoção de um pet e aí entrar em contato com o abrigo e tal. Então, os abrigos que terão os seus pets cadastrados para que um usuário possa adotar, né? E aí, um usuário externo, ele vai poder fazer a pesquisa, mas ele não vai poder adotar um pet até que ele faça o cadastro. Essa é a ideia. E também, mais aí embaixo, aí você pode passar para o próximo, Bruno, a gente tem as funcionalidades de pets perdidos e encontrados, né? Então, uma pessoa ela pode efetuar o cadastro e indicar que numa determinada área geográfica ela encontrou um pet ou que ela perdeu o pet dela. E aí um outro usuário poderia fazer... O usuário não cadastrado poderia acessar as funções de pesquisa, como vocês podem ver aqui, esse da direita, ele conecta só nas funções de pesquisa, mas ele teria que se cadastrar, então, para poder identificar que ele encontrou um pet e tudo mais, sabe? E ali embaixo também tem a questão da contribuição com uma causa, que a gente deixou como uma função para o usuário cadastrado. Então, ali embaixo, a gente iria cadastrar essas causas, essas marcas, e essa forma de doação, que poderia ser uma doação pontual, né? Ou o patrocínio de um pet resgatado, por exemplo. Similar a algumas outras instituições de mercado em que você patrocina os custos de veterinário, etc. Pode passar o próximo. E aí embaixo, o que a gente destacou são só as funções administrativas, mostrando que o usuário administrador ele pode fazer um gerenciamento dos usuários e também das avaliações. Eu esqueci de mencionar que a avaliação ela é feita por um usuário cadastrado com respeito a uma instituição quando ele adota um pet através daquela instituição, né? E também gerenciamento de cadastro de produtos, que é uma função que a gente vai ter para viabilizar melhor ainda, né, comercialmente o site. E, por último, gerenciamento de marcas e os anúncios dessas marcas que a gente vai oferecer em locais do nosso website. Pode ir para o próximo. Aí o mapeamento de histórias de usuário, mais um, Bruno, por favor.
No mapeamento das histórias do usuário, para quem não está acostumado, a ideia e a razão pela qual tem esses buracos é que ele fique numa ordenação de uma lógica de desenvolvimento, mais ou menos, né, de dependência. Então, a regra mais ou menos é a seguinte, né, quanto mais para baixo, mais adiante no nosso plano de desenvolvimento está, e mais complexo é. E quanto mais à direita, mais dependente, deveria ser dependente do que está à direita do que está à esquerda. Então, a ideia é que a gente vai desenvolvendo nessa ordem. Se vocês conseguem ver, a gente começa com funções de cadastro na POC, né, e acesso à área administrativa, e mais adiante, mais abaixo, vocês vão vendo as funções que eu mencionei, de adoção, e PET encontrado e tudo mais. Tá? E aí está dividido o usuário normal, usuário institucional e administrador. Algumas funções do usuário normal dependem do usuário institucional e vice-versa. Por isso que fica organizado assim. Tá? Pode passar o próximo. Boa noite, pessoal. Aqui é o Matheus Augusto e eu vou falar sobre o banco de dados desenvolvido para o projeto, né? O modelo de banco de dados. A gente desenvolveu dois, o MER e o DER, seguindo a notação de Peter Shen. Bom, aqui está o QR Code, caso alguém queira ver com mais detalhe as modelagens, né? Bom, aqui tem o MER. Eu vou explicar com mais detalhes o DER, né? Porque fica mais interessante de exemplificar. Pode passar, Bruna. Aquele foi o QR Code do DER, para caso alguém queira saber. E temos o DER aqui. Bom, eu vou falar primeiro sobre a tabela usuário, que é a tabela mais importante do banco de dados. É nela que vão ficar armazenadas as informações do usuário, né, do login, da senha, e também tem uma particularidade nessa tabela, que é o campo tipo usuário. Esse campo vai definir, né, por meio de uma opção de valores, qual é o tipo daquele usuário. A gente vai ter três tipos. Vai ter o usuário normal, que é uma pessoa comum, um PF que quer adotar um cachorro, por exemplo, uma instituição, que é onde que ela pode ter vários abrigos, e nesses abrigos terão os cachorros, né, os pets, e uma empresa patrocinadora, que ela vai poder fazer anúncios no site, e com isso melhorando a rentabilidade. Tem a tabela PET, que é uma das mais importantes também, que se relaciona com abrigo, com pet encontrado, né? Então, um pet, a gente relaciona, um pet tem que ser, um pet encontrado ou perdido tem que se relacionar com a tabela PET, assim como se relaciona com abrigo, né? Então, um pet está em um abrigo. Também um pet está ligado com o usuário, né? Ou seja, se um usuário, por exemplo, adotou um pet, essa relação vai ser usada. O pet também se relaciona com patrocínio, então, se vocês verem, PET se relaciona com patrocínio, que se relaciona com o S-patrocínio, que é uma tabela de intermediária, né? E esse que por si só se relaciona com o usuário. Ou seja, um usuário pode patrocinar cada PET nesse sistema. Então, e com essa tabela no meio, a gente consegue ter um histórico de cada patrocínio e também fazer patrocínios periódicos. Bom, temos a tabela PET perdido e encontrado, que vai persistir os dados, né, dos pets que forem perdidos e encontrados, assim como a localização. Tem a tabela de patrocínio, que eu falei agora. Tem a de adoção. Então, além do usuário poder patrocinar o pet, ele também vai poder adotar. Então, nessa tabela que vai ficar armazenado. Tem a tabela token, que vai servir para uma questão técnica de recuperação de senha. Tem as tabelas US, avaliação e avaliação, que vão armazenar as avaliações dos usuários para as instituições. Então, tem uma tabela no meio, né, que vai servir para um usuário poder avaliar várias instituições e várias instituições, e uma instituição poder ser avaliada por vários usuários. Aqui na parte da direita tem um anúncio, que se caso o usuário for uma empresa, ele vai poder realizar um anúncio. Que aí tem as características do anúncio. Tem a tabela localização, que é também muito importante. O nosso sistema se baseia muito em localização, né? Tanto nos pets perdidos e encontrados, na localização do usuário, enfim. Então, tem essa tabela que vai armazenar esses dados. E tem a parte de baixo, que é mais na nossa loja Salve Pets, né? Então, tem a tabela pedido, que quando o usuário fazer um pedido,
esse pedido vai ser armazenado nessa tabela. E como um pedido pode ter vários produtos, e um produto pode ter vários pedidos, cria essa tabela no meio, pedido-produto, que vai armazenar os pedidos, cada produto referente àquele pedido. E, em seguida, tem o produto, que nele que vão ser armazenados os dados do produto, né? Tanto título, descrição, enfim. E também tem duas tabelas mais para uma questão de opção, né, para normalizar os dados, para normalizar o banco de dados, que é a opção entrega e a forma de pagamento. Então, cada pedido tem que ter pelo menos uma opção de entrega e uma forma de pagamento. E, bom, é isso, pode avançar. Então, boa noite. Bem, como escopo das entregas, né, a gente tem primeiramente a POC, né, como pedido no trabalho, constituído de uma tela de cadastro, uma tela de login e a página inicial do site, né, e com o menu das funcionalidades futuras que serão implementadas. Como MVP, a gente tem posteriormente para entregar o serviço de alertas automáticos de animais encontrados e perdidos, né? Esse alerta será por e-mail, tá? E como produto pronto, né, a gente ainda tem os outros desenvolvimentos que serão o sistema de pontuação das instituições, o chatbot para tirar dúvidas gerais dos usuários, espaço para divulgação de anúncios no site, notificação de animais perdidos já, né, será entregue no MVP1, contribuição para causas dos animais, como patrocínio, resgate e adoção, eventos também, e venda de produtos do Salve Pet para ajudar nos custos do site. Pode passar, Bruno? Então, agora aprofundando um pouco melhor na arquitetura, né, proposta. Então, a gente elencou esses serviços da AWS para utilizar, né. A gente tentou simplificar ao máximo para diminuir os custos e também a curva de aprendizagem, né, porque todo mundo aqui está aprendendo. Então, a gente, como é pedido no trabalho, no Dicas do Ivan, a gente vai utilizar o CloudFront como serviço de CDN, né, onde serão armazenados os arquivos estáticos do site num ponto mais perto do usuário, além de ele também fornecer autenticação HTTPS e certificados digitais, né, para garantir a segurança do site. Então, o usuário vai fazer uma requisição para o Route 53, que é o serviço de DNS da AWS, vai retornar o IP, vai bater no CloudFront, e a partir disso, né, vai ter duas rotas, né. Se o arquivo que o usuário quer não está no CloudFront, ele busca num bucket do S3, se está tudo certinho, ele vai para o Load Balancer. O Load Balancer serve para balancear a carga das requisições numa possível, né, muitos acessos que tiver. Então ali a gente colocou o Load Balancer para duas zonas, tá? Zona 1, Zona 2, a zona principal é a Zona 1, e as zonas são responsáveis para garantir a disponibilidade do nosso site, né? Então, caso ocorra algum problema na Zona 1, automaticamente o serviço replica para a Zona 2, né? E o Auto-Scaling Group 1, que tem ali duas instâncias EC2, para garantir a escalabilidade do nosso sistema, né? Então, se as nossas máquinas não estão dando conta dos acessos, né, uma máquina a mais ali a EC2 1.2, ela é adicionada ao nosso Auto-Scaling Group. E como banco de dados a gente vai usar o Postgre, né? A gente teve, no início do projeto, a gente pensou em usar outro banco, mas por motivos de custo, curva de aprendizagem, integração com os outros serviços, a gente trocou agora para o Postgre. E também a gente vai ter um banco master, né, na Zona 1,
e um banco slave na zona 2 que será replicado apenas se a zona 1 cair. Né? Então, todos os dados automaticamente estarão sendo gravados em um banco slave numa zona 2. Então, basicamente é essa. Então, 2 zonas para garantir disponibilidade e também 2 grupos de escalabilidade para garantir futuros aumentos de requisições do nosso site. Bem, pode passar, Bruno? Acho que é isso. Boa noite, pessoal. Eu vou falar sobre as tecnologias que nós vamos usar no projeto, no desenvolvimento do projeto, né? Vamos utilizar o Python para desenvolver o código a parte back-end do código, Bootstrap para desenvolver a parte do front-end, o Django, que ele é um framework escrito em Python, que ele serve tanto para fazer integração entre o back-end e o front-end, como também para prover a persistência com o banco de dados. A gente vai usar o Visual Studio Code, que é uma ideia que vai ser usada para desenvolver o código, tanto a parte do back quanto a parte do front-end. PostgreSQL, que vai ser o nosso sistema gerenciador do banco de dados. AWS é o serviço de nuvem, onde o sistema vai ficar hospedado. Vamos usar o Jira como uma ferramenta para auxiliar no gerenciamento do projeto, né? Como definir as sprints, os prazos dela e as tarefas que a gente vai fazer no projeto. E a gente também vai usar 2 ferramentas de controle de versão. O GitHub, que é para versionar todo o código do projeto, e o Subversion, que a gente vai versionar tudo que não envolve código, né? Como os vídeos do Gorse e o código LaTeX. Né? Pode passar. E aí a gente vai usar esse código de convenção PEP, que é uma sigla que em português significa Propostas de Aprimoramento Python. Ele é um conjunto de convenções de código Python que ele vai ser usado como guia do desenvolvimento do projeto. Né? E essas convenções elas são relacionadas ao estilo do código, assim, de maneira que ele fique o mais legível possível. E aí, como exemplos dessas convenções, a gente pode citar indentação, onde utilizar tabs ou onde utilizar espaços, qual que é o tamanho máximo de colunas e caracteres de uma linha de código, quantas linhas em branco a gente deve deixar para diferenciar, por exemplo, classe de um método, a codificação do arquivo fonte, que nem, por exemplo, a versão atual do Python A3 utiliza o TF8, enquanto a versão 2 utiliza ASCII. E também como devem ser feitas as importações, né? Tanto de classe quanto de bibliotecas. E é isso. Alguém tem que desmutar o Bruno, que ele foi mutado por outra pessoa. Agora foi, né? Bom, eu vou falar sobre os critérios de segurança que a gente está utilizando durante o desenvolvimento do projeto. A gente está utilizando o conceito de código seguro, onde basicamente é um conjunto de boas práticas para desenvolvimento e que podem ser incorporadas ao projeto, como, por exemplo, segurança como prioridade durante todo o desenvolvimento do projeto, porque é muito importante que os requisitos de segurança eles sejam levados em conta e constantemente verificados, para identificar e corrigir o mais breve possível futuras vulnerabilidades no sistema. Outra boa prática é o desenvolvimento com base em padrões, pois o uso de padrões, o padrão de codificação ele ajuda a prevenir, a detectar e eliminar deficiências na segurança de uma forma mais fácil. E uma outra boa prática também é a realização de testes de preferência no início do projeto e com bastante frequência, porque aí vai ajudar a identificação de erros e falhas durante o projeto. E quando esses erros são identificados, principalmente no início do projeto, os custos e o esforço que precisa ser empregado para solucionar essas falhas é menor.
Como protocolo de segurança, a gente vai utilizar o HTTPS e o TLS. O HTTPS ele tem como principal objetivo garantir que o endereço eletrônico acessado ele tenha de fato uma conexão segura entre os servidores que hospedam os arquivos em um site e o dispositivo que está acessando aquele site. Já o TLS também é um protocolo de segurança e ele criptografa a comunicação entre os computadores e o servidor de hospedagem, assim que o site é acessado. O HTTPS ele é uma extensão segura do HTTP. Então, os sites que configurarem um HTTPS, que configurarem um certificado TLS, eles vão poder se beneficiar também do protocolo HTTPS. Além desses dois protocolos, a gente também vai utilizar um serviço da AWS, o CloudFront, que nem o Gauan já disse, onde por meio dele é possível, por uma configuração dele, exigir que os visualizadores eles utilizem HTTPS para solicitar os objetos do site, estabelecendo assim uma comunicação mais segura e criptografada entre o CloudFront e os visitantes do site. Em relação à privacidade e legislação, a gente se atentou principalmente a duas leis, ao Marco Civil da Internet, a lei de 2014, e a famosa LGPD, de 14 de agosto de 2018. O Marco Civil da Internet, ele determina os princípios a serem considerados para a regulação do uso da internet no Brasil. E também essa lei ela assegura como direitos e garantias dos usuários de internet a inviolabilidade e o sigilo do fluxo de suas comunicações na internet. Já a LGPD ela estabelece diretrizes importantes e obrigatórias para a coleta, processamento e armazenamento de dados pessoais. A LGPD ela possui um conjunto de 10 princípios que devem ser seguidos pelas empresas e pessoas que realizam tratamento e coleta de dados pessoais. E a equipe, durante o processo de desenvolvimento, ela tentou se adequar a cada um desses princípios dentro do possível. Bom, em relação à viabilidade financeira, a gente fez uma análise de mercado um pouco genérica e também a gente conseguiu constatar que o Brasil ele tem a segunda maior população de animais de estimação do mundo, o que demonstra um enorme potencial do setor na economia brasileira. O ano de 2020, ele teve um crescimento estimado de 13,5% em relação a 2019, com faturamento superior a 40 bilhões de reais. E entre 2017 e 2020, as vendas online de produtos para animais de estimação elas triplicaram no Brasil. Aqui a gente faz algum descritivo dos custos, principalmente o serviço da AWS que a gente utilizou. A gente fez uma estimativa para um período mensal e utilizou a cotação do dólar de R$ 5,22, de 31 de maio de 21. Aqui, então, tem alguns custos estimados. O custo total seria um pouco acima de R$40 mil. A gente também incluiu uns custos do time de desenvolvimento, com base em média salarial de profissionais inseridos no mercado. E aqui as estimativas de receitas do projeto. Como a gente tem, por exemplo, parcerias com pet shops, lojas relacionadas a pets, e também a venda de brindes no site, que seria venda de produtos gerais do Salve Pets. E é isso. Obrigado.